Queridos irmãos e irmãs, quem nunca ouviu alguém dizer uma datação para marcar o fim do mundo? Os nossos antigos, quantas vezes nós não ouvimos falar, 2000 chegará, de 2000 não passará. No entanto, estamos aqui, não é verdade? O que de fato a palavra de Deus quer dizer através desta linguagem apocalíptica? De fato, que o mundo, do jeito que está, precisa acabar para dar início a um mundo novo. Mas não na forma com que talvez imaginamos, numa realidade de catástrofe, de tragédia. Não. O mundo que precisa terminar é este mundo de desigualdades, de preconceitos, de injustiça, de falta de amor, de acepção de pessoas. Este mundo sim precisa acabar para que possa renascer uma nova realidade que vai marcar o reino de Deus presente em nosso meio. A própria transição do ano litúrgico já nos revela tudo isto. Basta compreendermos que estamos no penúltimo dia do ano litúrgico. No próximo domingo nós já celebraremos um novo ano, um novo tempo, exatamente para que possamos colocar em prática aquilo que talvez lançamos o propósito para este ano e não conseguimos cumprir. Com o início deste novo ano, nós somos chamados a dar novos passos neste processo de fazer morrer o homem propenso ao mal, ao pecado, à concupiscência, para poder renascer em Cristo Jesus, a sua imagem e semelhança. Quando eu me preparava para este momento, eu me lembrava de uma situação que eu pude experimentar com o meu sobrinho mais novo. Numa situação em que se falava as liturgias a respeito deste tempo escatológico, ele começou a chorar compulsivamente durante a missa. Uma criança. Tinha receio de que os pais morressem e ele ficasse sozinho. Aí então fui explicar que a realidade é bem outra, onde todos nós poderemos viver plenamente na graça de Deus, e já não há sofrimento, já não há angústia, simplesmente nós poderemos viver a plena felicidade. O interessante é que no término da nossa conversa, ele deu um suspiro profundo e perguntou mais uma coisa: tio, lá no céu vai ter comida? Falei, claro, vai ter uma cascata de chocolate, vai ter brigadeiro e algodão doce para quem quiser comer. Aí ele já deu aquele sorriso e falou assim, que bom. É claro que no céu não teremos esta comida física, mas a sensação de prazer, de saborear um doce, de saborear um sorvete para uma criança, ela deve se assemelhar à experiência de satisfação de estar na presença de Deus. Se o inferno implica numa tristeza profunda ao longo da eternidade, o céu é para nós plenitude de felicidade, de alegria, onde nós poderemos viver com Deus e com os nossos irmãos plenamente. A simbologia que tanto o Apocalipse de São João hoje, como a linguagem apocalíptica do Evangelho de Lucas, vai nos colocar diante da realidade da Nova Jerusalém, que vai restituir a sua beleza, a sua dignidade, para ser a esposa do Cordeiro. Hoje
esta nova Jerusalém é a igreja, da qual nós fazemos parte, assim como também aqueles que já se foram e que já se encontram face a face com Deus. É esta nova Jerusalém que é visualizada na visão de São João, exatamente para que entendamos que cada um de nós temos o compromisso de contribuir com o processo transformador desta realidade, desta sociedade em que estamos inseridos, e aos poucos, a partir do nosso propósito de conversão, nós vamos também contribuindo para que a igreja cumpra o seu propósito. Se nós hoje estamos refletindo sobre essa realidade do fim dos tempos, mais do que nos preocuparmos como isto se dará, o compromisso que nós precisamos assumir é de tornar esta realidade em que vivemos, neste pequeno espaço de tempo que vivemos neste mundo, nosso testemunho precisa contribuir para que tudo seja transformado em reino de Deus. Somos chamados, a partir da simbologia das árvores no Evangelho de hoje, a compreender os sinais de Deus na nossa vida, sinais de Deus nos acontecimentos da história. Cada vez que nós nos propomos em tornar a nossa história segundo o propósito de Jesus, a partir da vida prática do Evangelho, nós estamos não apenas percebendo este tempo novo, como também estaremos contribuindo para que este tempo novo seja uma realidade presente na vida daqueles que Deus nos confia. Então hoje, o estímulo da palavra de Deus para nós, que nós possamos entender que este tempo novo, este reino de Deus, só está por começar. E que enquanto nós não formos chamados à eternidade, nós precisamos contribuir com a nossa vida para que o reino de Deus se faça presente na vida de todos os nossos irmãos. Que nós possamos testemunhar a graça de Deus, que nós possamos manifestar a nossa alegria em pertencer a Jesus Cristo. Ainda no início da celebração, nós mencionávamos o beato Tiago Alberione, alguém que dedicou toda a sua vida em fazer o Evangelho acontecer. Era alguém que compreendia de fato o que significa anunciar o Evangelho de cima dos telhados, como é a proposta para todos nós. Que nós não percamos a oportunidade de falar de Deus, que nós não percamos a oportunidade de dizer que Ele está vivo e está presente no meio de nós, onde o Cristo se faz presente. Em cada coração que nós plantamos a semente do Verbo, aí se faz presente o Cristo e, por conseguinte, o seu reino. A simbologia dos 1000 anos, na linguagem apocalíptica de hoje, quer dizer que o reino de Deus está começando e há de perdurar para todo sempre. Que nós, portanto, entendamos a proposta de Jesus para nós, anunciemos o reino de Deus, celebremos o dom da vida, e que assim este mundo de discórdia, de injustiças, possa se transformar em reino de paz, reino de justiça, reino de amor. Se nós olhamos para o autor do livro do Apocalipse, nós vamos entender muito bem que o reino de Deus se faça a partir da nossa atitude de amar. Nem sempre nós temos sentimento de amor uns pelos outros, mas se somos cristãos, ainda que o sentimento seja falho, as nossas atitudes devem ser sempre na escolha de amar. Amemo-nos uns aos outros e que as pessoas possam perceber a quem servimos, que as pessoas possam perceber o porquê nós nos amamos, porque Deus é amor.
Se o amor contagia, contagiemo-nos uns aos outros. Eu acredito que falar palavras científicas a respeito da Sagrada Escritura, nem todos estão preparados e muitos têm até o receio. Mas o ato de amar, todos nós já experimentamos. Todos nós já fomos amados e então sabemos amar uns aos outros. Amemos para que o reino de Deus esteja presente na vida de todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento nós vamos cantar o nosso cântico de preparação das oferendas. Em Cristo nós fomos feitos sacerdotes, que nós possamos colocar diante do altar do Senhor o nosso sacrifício da vida, os esforços que nós fazemos por amar uns aos outros, o compromisso que nós temos para com os necessitados. Cantemos. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.